Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, ontem falei sobre 777, hoje não tem como, outra vez, não falar sobre essa famigerada empresa aí, né? Já tinha dito aqui que houve uma mancomunação entre Salgado, Osório, Duque Estrada e 777, né? Na pré-venda, na transformação do futebol do Vasco para Vasco SAF, na pré-venda da Vasco SAF para 777, todo mundo mancomunado aí, em conluio total, né? E na pré-venda, o Salgado, Osório, Duque Estrada, de forma canhestra, canalha, né? Contrataram um escritório de advocacia para impedir ações que pudessem interromper a transformação e manutenção da Vasco SAF, né? Do futebol do Vasco em Vasco SAF, e depois a aquisição pela 777. Isso aí todo mundo já sabia, quem me acompanha aqui sabe que eu venho reiteradamente falando sobre isso, que não podem morrer as comprovações das merdas que a 777 fez no Vasco, né? Mas agora, ainda mais dívidas que vem por aí. Essa que eu acabei de dizer aqui é 3,5 bilhões e vai aumentar, né? Juros e tal. E agora há uma dívida, né, da 777 junto com a empresa que até gerenciou o Botafogo aí na criação da SAF, na transformação do futebol em SAF e tal, nessa consultoria aí dessa empresa com relação a 777, né? Seria uma dívida da 777, não mais seria uma dívida só da 777, esses 15 milhões, e não também do Salgado, Osório, do Estado de 777, como aquela do escritório de advocacia contratado antes, né, como eu falei lá atrás. Então, além desses 3,5 milhões que eu já falei, desse escritório de advocacia contratado lá atrás, agora acabou de sair mais uma denúncia, mais uma vergonha aí, 15 milhões que a 777 não pagou a esse escritório de advocacia, fez uma confissão de dívida, que toda confissão de dívida, para quem é advogado, cabe tudo ali dentro, você não discute valor, né? Então, se o Vasco poderia dever 5, botou ali dentro 15 milhões e agora está executando aí, é um título executivo extrajudicial. É como se fosse um cheque, irmão. Não pagou, bloqueio, penhora, né? 3 dias para efetivar o pagamento e depois, possivelmente, embargos da execução. Vamos ver aí que história que vai ser, né? Mas hoje, 15 milhões devidos pela Vasco SAF, porque foi assinado pela 777 e agora essa dívida recai para quem? O Vasco SAF. Então, para você ver aí, mais sacanagens, e vão aparecer mais. Eu soltei um vídeo, tem, sei lá, uma semana, eu falei, outras merdas vão aparecer, outras cagadas vão aparecer, e vão ser um montão delas. Agora, isso aí tudo deve ser objeto de ressarcimento / diminuição de supostos valores que o Vasco tenha que pagar a 777, né, para vender as suas ações, que hoje a 777 tem 31%. Então o Vasco, para se ver livre da 777, né, ele vai ter que indenizar esse 31% da Vasco SAF. O associativo terá de indenizar esse 31% para a 777 para que ela saia, né, das ações, deixa aí para um adquirente novo, ou até mesmo para o associativo de forma majoritária. A gente não sabe ainda. Até digo que vai depender do voto do sócio, blá blá blá. Mas hoje, o que acontece? Esse 31% aí que a 777 teria para receber supostamente do Vasco, deve ser abatido, né, compensado, deduzido dos prejuízos que ela causou ao Vasco, já causou e vem causando, né? Esses 15 milhões aqui que eu falei dessa consultoria, o pré-contrato lá de 3,5 milhões, e todas essas cagadas que foram feitas aí ao longo do tempo, que mais uma vez friso aqui, tudo vai aparecer. Vai aparecer problema com o Osório, com o Duque Estrada, com o Salgado. E olha que o Salgado fez toda essa cagada por causa de 30 milhões. Marcelo, 30 milhões é dinheiro pra cacete. Sim, mas sempre disseram, né, sempre diziam e dizem que o Salgado não precisa disso, que o Salgado veio para o Vasco porque não precisava do Vasco. É um dirigente que não precisa de dinheiro, não vai roubar o Vasco, não vai larapiar o Vasco, né?
E não estou dizendo aqui que lá na pior, porque lá na frente a sentença judicial vai dizer isso. Mas eu quero dizer que, se por causa de 30 milhões que o Vasco devia ao Salgado, isso aí, com juros de correção monetária, algum tipo de multa, blá blá blá, ele vendeu o Vasco para essa empresa calhorda, canalha, fraudulenta, sem liquidez, né? Sem expertise, inidônea para se locupletar, né? Então, a fala aí, né? Olha, o Salgado ajudou o Vasco, ele não precisava de nada disso, não precisava roubar e tal, não sei o quê, mas para poder reaver os seus 30 milhões, que era menos, tá? Eu tenho notícias que veio aí acumulando juros, correção monetária, uma multa que tinha, está na lavra de 30 milhões, 35 milhões, né? A rubrica lá dessa dívida, que era dessa dívida, que o Salgado, quando vendeu o futebol do Vasco para 777, colocou no bolso, né? Então você vê aí, o Salgado fez essa cagada todinha para o Vasco, vendeu o Vasco, né? Para esses imundos dessa empresa, que todo dia vão aparecer coisas diferentes aqui agora, né? E mais, para se locupletar. E tem um ponto muito importante que eu estou estudando aqui para soltar com calma esse pessoal. Qual o nível de promiscuidade que houve entre a 777 e a base do Vasco? Há indícios aí, notícias, que metade da base do Vasco estaria aí ligada a 7777 por contratos, né? Como se fossem garantias de alguma coisa que a 777 adiantou para o Vasco. Lembra aquela história lá de conta corrente, que assim que começou a operar o Vasco SAF, o associativo não tinha grana, aí diziam que ele pegava com a 777 dinheiros, foi aberta uma conta corrente, para depois esses valores serem abatidos, serem pagos pelo Vasco associativo para 777, ou aumentando as participações da 77 na Vasco SAF. Estou estudando isso aí. Eu não tenho fonte, que eu não sou jornalista, sou advogado, né? Aqui eu não falo, uma pessoa me disse, uma pessoa me falou, tive notícias, não, né? Estou vendo aí coisas sérias, documento mesmo, que não seja aí falas de pedritas, dieguitas, canguruzitas, nada disso, nariguetas, nada disso aí, né? O urso lá da Disney, acho que é Disney, Zé Colmeia, né? Não, aqui não tem esse negócio de uma fonte me falou, uma fonte me disse, tive uma informação, vou trazer aqui de um amigo bem ligado lá ao Vasco, sobre a questão de base atrelada a 777. Vamos ver aí que merda vai dar, sendo que a 777, segundo Edmundo, está apontando aí, a controladora da 777, né, da massa falida, está apontando aí para um suposto acordo. Vamos ver aí que bicho vai dar. Mas todo mundo sabe, né? Suposto acordo, quitação geral, né? Esse é o problema. Vai ser feito um acordo para o Vasco e fatalmente todas as picas que a 777 colocou no Vasco, sem vaselina, devem ficar acobertadas pelo manto sagrado do acordo transitado em julgado, né? Que deve ser feito isso aí rapidinho, de forma célere, né? Para acabar essa história lá na convenção de arbitragem. Se gostou do meu conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho para receber notificações, dá um like aí, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.